Desejo a todos um excelente dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Diácono Pedro Oliveira, esse que vos fala, trazendo mais uma vez para a nossa meditação e reflexão uma palavra da parte de Deus para todos nós. Hoje eu vou trazer uma palavra que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 13 em diante. Capítulo 5, versículo 13 em diante do Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu São Mateus, ele relata da seguinte maneira: Vós sois o sal da terra. Mas, se o sal se tornar insípido, como que se há de restaurar-lhes o sabor? Para nada mais presta, senão para ser pisado, para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 14, ele diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Então nós vamos começar aqui por esses dois versículos. O versículo 13 do capítulo 5 do Evangelho que segundo escreveu São Mateus. E o versículo 14, sal. Um conhecido preservador do alimento, o sal. Para que serve o sal? Tanto serve para dar gosto à comida, quando vamos preparar, como para preservar peixe, frango, carnes, coisas que se estragariam sem a presença do sal. Então, o sal, aqui colocado por Jesus, traz uma espécie de, como dizer, de simulação. Os crentes são uma coibição da corrupção mundana. E aí Jesus disse que nós deveríamos ser sal da terra, porque o mundo, ele está apodrecido ou apodrecendo por conta do pecado. E nós, como sal da terra, devemos impedir a degradação moral e espiritual da condição humana pecadora. Os incrédulos são, muitas vezes, afastados do mal por causa de uma consciência moral, cuja origem pode ser encontrada na influência cristã. Quantos testemunhos você não já ouviu? Quantas mudanças e transformação você não já viu na vida de alguém que era
um adorador de Satã, um homicida, um traficante, uma prostituta, uma lésbica, um homossexual, e que através da influência cristã, agora foram restituídos novamente à sua posição de origem e restaurada a sua fé em Deus. Eu vivi durante muito tempo dentro dos terreiros de Umbanda, batendo o pé, chamando caboclos e guias para trabalhar. E os objetos de adoração que a gente usavam ali eram demônios, anjos decaídos, que agora foram nomeados pelos humanos, como Zé Pilintra, Nego Gesso, Maria Mulambo, Maria Padilha, Exu Tererê, Exu do Lodo, Oxóssi, Ogum, Oxum. Então todos esses são anjos decaídos a serviço de Satanás para aprisionar vidas ao inferno. E eu me encontrava naquela condição, bebendo sangue, misturado com azeite de dendê e cachaça, fazendo obrigações terríveis, como dormir de 7 noites dentro de um terreiro, de frente para o Congá, no chão, carregar alguidade carniça com 7 dias para fazer despacho em encruzilhadas, em linhas férreas ou nas matas. E aí, um certo dia, eu tenho um encontro com Cristo. E então, tudo aquilo que eu acreditava e que eu achava tão bonito, né? O rufar dos tambores, o giro dos caboclos, traziam fascínio aos meus olhos. E eu achava aquilo tudo muito lindo. Mas era uma adoração falsa. Era uma adoração contrária à adoração estabelecida por Deus. Porque Ele nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança, para nós adorar somente a Ele. Dar louvor e honra somente a Ele. E quantas pessoas hoje não se encontram nesta condição, louvando-se a si mesmo e induzindo pessoas a lhe louvar como se fosse deuses. Mas na realidade, esse tipo de pessoa não passa de um engano criado por Satã para levar essas pessoas à condenação eterna. Mas aqui nessa palavra que nós lemos no capítulo 13 no versículo 13 do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, nós vemos Jesus nos comparando como sal, para conservarmos estas pessoas da podridão espiritual a qual elas se encontram. Mas não é só na parte que eu citei. Muitos estão apodrecendo de outras maneiras.
no alcoolismo, nas drogas, na prostituição, no homossexualismo. Tudo isso são formas de adorações contrárias à adoração estabelecida por Deus. Porque quando Deus criou o primeiro homem, macho e fêmea, ele os criou. E ele disse: façamos o homem e a mulher, a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então a palavra de Deus vai dizer: macho e fêmea os criou. Ele não criou só homem e ele não criou só mulher. E se ele criou o homem, é para ser homem. E se ele criou a mulher, é para ser mulher. Mas aí a podridão entrou na carne de algumas pessoas e tem mulheres querendo ser homem e homem querendo ser mulher. Mudando o uso natural de ser, como diz lá em Romano, inflamando-se mutuamente, homem com homem e mulher com mulher, trazendo assim a condenação na sua própria carne. Então é preciso, é necessário que nós, que conhecemos a palavra de Deus, venhamos a trazer um esclarecimento para que as pessoas saiam do engano, para que as pessoas não pereçam no engano. Se eu vejo o engano, o erro, e eu não falo nada, conhecendo, sendo conhecedor da palavra, eu me calo, eu fecho a boca. E essas pessoas perecem por não ter ouvido de mim e de outros irmãos que usam a rede social apenas para bater foto e aparecer. Deus vai requerer o sangue deles, das minhas mãos e das suas mãos. Então você tenha muito cuidado. Você tenha muito cuidado, meu irmão, quando você for utilizar o seu tempo. Não utiliza o teu tempo para aparecer, mas para falar as maravilhas contidas na palavra. Porque muitas pessoas precisam conhecer essa verdade. Os incrédulos são muitas vezes afastados do mal por causa de uma consciência moral, cuja origem pode ser encontrada na influência cristã. Se o sal vier a ser insípido, se o sal vier a perder o gosto, se nós nos calarmos, se nós deixarmos de falar essa verdade, o que vai acontecer? Tudo vai apodrecer e vai se degradar. E não vai prestar para nada, vai haver apenas uma podridão no mundo inteiro. Mas nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, não podemos nos calar diante do pecado. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, vocês vão ouvir esse irmão que vos fala, o diácono Pedro Oliveira, trazendo todos os dias uma palavra de conscientização para você e para mim. Porque se eu deixar por alguns instantes de observar essa palavra, eu posso me perder na caminhada. E quando eu estou aqui alertando a você, eu estou me alertando. Quando eu estou aqui falando para você, a palavra está me fortalecendo. E tanto você que der crédito e aceitar esta palavra vai se salvar, quanto eu vou continuar firme na presença do Senhor e pronto para sempre ter algo para falar da parte de Deus.
Se o sal vier a ser insípido, ele disse. Se isto pode acontecer quimicamente, é assunto controvertido. É assunto controvertido. Entretanto, a ilustração de Cristo pode ser hipotética para mostrar que a anomalia é um crente inútil. Se nós, que fomos chamados por Cristo, sal da terra, perdermos o sabor, aí nós vamos ser crentes inúteis, que não servem para nada, apenas para servir de mangofa pelo mundo aí fora, para ser pisado pelas pessoas, ultrajado, humilhado e apontado. Olha, ele ali se diz ser crente, mas não tem nada de crente. Nunca a gente vê ele falando das grandezas de Deus, das maravilhas do céu. Não. Anda de qualquer jeito, vive de qualquer jeito, gosta de estar em lugares badalados para aparecer nas redes sociais. Não faz nada. Só um instantinho. Molhar aqui a garganta que seca muito. Não faz nada em prol do reino de Deus. Ele nunca levanta as mãos para orar por ninguém, não intercede por ninguém, não ajuda ninguém que precisa. Que espécie de crente é esse? É um crente inútil. É alguém que já não serve mais para a obra de Deus. Vós sois a luz do mundo. No capítulo 14, no versículo 14, ele fala. No versículo 13, ele fala que nós somos o sal da terra. Tudo isso que eu vos expliquei. E no versículo 14, ele já muda. Vós sois a luz do mundo. Os crentes funcionam positivamente para iluminar um mundo que está nas trevas, porque eles possuem Cristo, que é a luz. João 8:12. A luz de Cristo deverá brilhar publicamente como o agrupamento das casas de pedras brancas numa cidade da Palestina. Deveria também ser exibida em nossos relacionamentos individuais e particulares. Candeia, veladores e casa. Jesus disse que ninguém acende uma candeia e coloca embaixo do velador, mas em cima. E ali todos que estiverem naquele ambiente vão contemplar o que está exposto na sala. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da cama. Qual é a serventia que isso vai ter? Mas coloca ela numa parte, no armador
ou no tornozinho que você colocar na parede, ou a nossa lâmpada, que é lá em cima, que ele está falando de uma lâmpada artesanal do tempo da minha infância, lamparina que nós chamávamos, ou candeia. Mas hoje nós temos a lâmpada, e ela está lá em cima. Quando você entra na casa, a partir das 18 horas, você aperta o interruptor e ali ela clareia para você ver tudo com clareza. Mas se você pegar aquela lâmpada e colocar ela em um bico embaixo da mesa, ela vai clarear só o chão ali. A casa vai ficar escura. Não vai dar para você ter uma boa nitidez. Assim é os crentes. Eles têm que deixar a luz de Cristo resplandecer em nossas vidas, para que as pessoas vejam, olha, rapaz, parece, não, é, será mesmo? É, rapaz, era aquele papudinho que vivia embriagado, é aquela mulher que se titulava mãe de santo, é aquele rapaz que era homossexual. Ah, olha só, rapaz, que transformação. Realmente consegue ver um brilho diferenciado. Até então as pessoas, quando passavam, riam, escarneciam. Era coisa sem valor. Mas agora as pessoas vão ver você de uma maneira diferente. Vão ver um brilho diferenciado. Porque a partir do momento que você aceitar a Jesus, não importa a condição que você esteja, a partir do momento que você disser, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador de minha vida, transforma a minha vida, meu ser, meu viver, escreve meu nome no livro da vida, ó Cordeiro de Deus, e que eu não entre em juízo, mas que eu passe da morte para a vida. A partir do momento que você faz essa confissão de fé, e você dá lugar, dá espaço para Deus trabalhar na sua vida, as pessoas vão ver algo diferente. Vai ser restaurado a imagem de Deus na sua vida. Até então você não tem a imagem de Deus. Ela foi desfigurada. Porque quando você olhar para uma moça, para um rapaz, para um homem, para uma mulher, segurando uma lata de cerveja na mão, ou um copo de cachaça, ou com um cigarro de maconha na boca, com um prato de cocaína para cheirar, você vê a imagem do diabo. Mas quando você vê alguém limpinho, arrumadinho, com uma Bíblia debaixo do braço, e um pacotinho de folheto na mão, ou alguém falando, assim como eu estou falando para você, das grandezas e das maravilhas de Deus, então você passa a ver uma imagem restaurada. Você foi restituído e agora você é semelhante a Deus. Você já não vive mais nos deleites de pecado, você já não vive mais numa vida pecaminosa e desordeira adiante de Deus, mas agora você está focado somente em fazer aquilo que agrada a Deus e agrada a Cristo. E vai falar desta palavra para as pessoas. Esse é o propósito de Deus nesta palavra que nós lemos. Versículo 14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Não se pode esconder uma cidade que foi edificada em cima de um alto. De longe as pessoas passam e vê a cidade fulano de tal. Assim é o crente. Aonde ele passar, ó, lá vai o irmão fulano de tal, a irmã fulano de tal, já vai saber quem é você. Vai conhecer você que até então era motivo de riso, era motivo de
das pessoas te pisarem, te rejeitarem, te excluírem. Agora as pessoas vão olhar para, agora é o irmão tal, é a irmã tal. Tirar a brincadeira, aquelas brincadeiras pesadas, não. Agora Deus fez uma mudança, Deus fez uma transformação. Agora ele tem o Senhor, ela tem o Senhor. Não é mais cão sem dono, não. Então é isso aqui. Se o antagonismo fosse o abandono de tal caso, ou mesmo de toda uma cidade, o simbolismo de se sacudir o pó dos seus pés retrataria viva e solenemente a liberdade dos discípulos do envolvimento na culpa dos seus oponentes no juízo vindouro. E agora você vai sair. E agora você vai ter respaldo para falar e confrontar o pecado. Porque agora você é como sal. Porque agora você tem um valor que antes você não tinha. Porque agora você tem uma imagem, e a imagem de Deus não é uma imagem de barro, não é uma imagem de gesso, de cimento. Não, agora você tem uma imagem. A imagem de Deus e a semelhança de Cristo, quem nos comprou com seu sangue ali na cruz do Calvário. Agora você tem um brilho diferenciado. Agora as pessoas vão olhar para você e vão dizer: meu Deus, quão grandes coisas fez o Senhor na vida desse ou dessa. Quem poderia um dia imaginar que esta mulher, este rapaz, este homem, fosse falar assim, com essa sabedoria, com essa autoridade? Vivia bêbado, dando vexame, fazendo o seu show, suas palhaçadas para os outros rir. Era assim que era a minha vida. Eu era alcoólatra. Alcoólatra. Quem vive na Umbanda é alcoólatra. Porque todas as entidades ali trabalham com bebida. É fedorento. Porque precisa do cachimbo, precisa de charuto para certos tipos de trabalho, e até maconha alguns usam, porque quando eu trabalhava na linha com Exu Malandro, às vezes eu usava. E é aí aonde você e muitas outras pessoas acham que não tem mais retorno. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando você achar que está tudo perdido, quando as pessoas acharem que você chegou ao fim, aí o Senhor chega e Ele fala para você, assim como falou para mim: eu sou um novo recomeço. E você vai poder chegar diante das multidões e dizer: olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou para todo mundo que eu tinha morrido. Mas para vergonha dele e de todos aqueles que achavam que eu tinha chegado ao fim, olha eu aqui. Você vai louvar, você vai cantar o hino da vitória. O povo estava sitiado, estava cercado, atrás estava o mar, na frente estava o grande exército de Faraó, e muitos começaram a murmurar: Moisés, você é um péssimo estrategista, trouxe nós para um beco sem saída. E aí, quando Deus
manda Moisés tocar nas águas, quando o mar se abre, quando eles passam, e Moisés diz: olha para eles, porque esses que nos oprimiam, nunca mais vocês verão. E ali Deus fecha o mar e destrói todo o exército de Faraó. A partir do momento que você aceitar a Jesus, que você receber a Jesus, o salmista Davi, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, aceita Jesus, confia nele, muda a tua crença, muda a tua fé só para Cristo. Então todos aqueles que te humilhavam, te afligiam, agora vão te ver de uma maneira diferente, vão te ver mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu deixo aqui esta palavra e que Deus venha a lhe dar um entendimento maior, e que você se decida. Aceita Jesus, salva a tua alma, porque ainda há tempo. Senhor Deus e Pai, em tuas mãos, Senhor, eu apresento cada uma dessas pessoas que vão assistir este vídeo, essa transmissão. Meu Deus, entre nos lares, nas famílias, derruba por terra, meu Deus, todo altar do inimigo, tudo aquilo, meu Deus, que ele tem colocado, Senhor, as cadeias, os grilhões, as algemas, meu Deus, faz cair por terra, liberta essas pessoas que derão crédito a esta pregação, salva, liberta para a honra e glória do teu santo nome, pois assim eu te peço e te agradeço. Amém e glória a Deus. Fiquem todos com Deus, fiquemos na paz do Senhor Jesus.